Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 14. O casamento de Sansão. Sansão desceu a Timina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Timina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois, naquela época, eles dominavam Israel. Sansão foi para Timina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa, durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então, a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: Você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinha explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Amém? Para refletir. No capítulo anterior, estudamos sobre o nascimento de Sansão, suas implicações e missão.
A Bíblia não relata a infância de Sansão, mas revela o mais importante: a bênção de Deus estava sobre ele. Entre o desejo de Deus em nos abençoar e a nossa aceitação em fazer a vontade dele, há um espaço chamado livre-arbítrio, e Sansão resolveu usar desta liberdade para se casar com a mulher que seus olhos cobiçaram. Entretanto, surge uma intrigante questão no versículo 4. Vejamos: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Parece que tudo ficou confuso agora, não é mesmo? Mas eu lhes convido a analisar o contexto. Deus escolheu Sansão para ser libertador de Israel, correto? Ele cresceu debaixo da bênção de Deus, certo? Sim. Então isto o obrigava a sempre fazer a vontade de Deus, certo? Errado, apesar do sábio Salomão dizer que é nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos, está em Eclesiastes 12:13, não é algo que nos é imposto. Quando Adão e Eva pecaram, bastava Deus ter os destruído e criado outros em seu lugar. Mas ele não fez isso. Não fez parte de seu caráter justo e de amor agir de tal forma. Por que, pois, a Bíblia diz que aquela união em julgo desigual vinha de Deus? Em Êxodo 34:12 e 16 lemos: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Esta ordem do Senhor era para preservar o povo de duas coisas: da corrupção moral dos pagãos e da idolatria, que os faria esquecer do Senhor e de seus mandamentos. Êxodo 20. Muitas vezes tomamos a direção contrária à vontade de Deus, mas Ele, que sonda os corações, sempre faz de tudo para trazer seus filhinhos novamente para o caminho seguro. Ao colocar um leão no caminho de Sansão, Deus provou ainda estar com ele, mesmo distante de sua constante rebeldia. A princípio, não foi o melhor dos encontros e nem tampouco era o que podemos chamar de caminho seguro, mas foi o que Deus usou para evitar um casamento que seria bem pior do que enfrentar uma fera. E Deus usou da ocasião para que Sansão ferisse os filisteus, dando início ao cumprimento da missão que lhe foi designada como libertador de seus irmãos. Assim como o Espírito Santo fez Sansão matar aquele leão com as próprias mãos, Deus não permite que as dificuldades sejam maiores do que a nossa força, que Ele nos promete para vencê-las. Porém, quando escolhemos o caminho fácil, aparentemente sem leões ou sem ninguém para interferir em nossos gostos e vontades, acontece como naquele casamento. Há um curto período de festa e de alegria, mas no fim percebemos a amargura de nossas más escolhas e que elas afetam não somente a nós, mas a todos os envolvidos. Entendem agora o sentido do versículo 4? Não que Deus aprovasse aquele casamento, mas que eu usaria para tentar salvar Sansão de si mesmo, de seu egoísmo e presunção. Ele podia ser o homem mais forte fisicamente, mas havia se tornado mais débil espiritualmente. Aquela ilustração da colmeia na boca do leão era a tentativa de Deus de dizer a Sansão que o caminho que ele havia escolhido era um caminho de perigo, mas que se ele obedecesse a sua palavra, o Senhor o levaria a saborear o doce sabor da vitória.
como o salmista, sigamos o caminho que conduz à vida. De todo o mau caminho, desvia os meus pés, para observar a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmos 119, 101 e 103. Escolha ser fiel, enfrente seus leões com Deus, e Ele lhe dará a mais doce vitória. Amém?